Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tony e ao meu lado tem a Lara e o Mitch. Essas convidadas da semana, a Gil e a Mafê, comentaram a semana 4 e hoje estão aqui com a gente para comentar a sexta semana do BBB 23, que foi uma semana turbo e eliminou dois participantes. Como essa semana aconteceu 1 milhão de coisas, vamos direto para a primeira eliminação. O Gustavo foi eliminado com 71,78% no paredão, com 136 milhões de votos. Ele foi indicado pelo Guimê, no Big Fone, no começo da semana turba, ele enfrentou o Dr. Fred e a Domitila. Gente, vamos lá. Panorama desse paredão. O que vocês acham que fizeram o Gustavo ser eliminado? Ah, né? Todas as mentiras que ele contou. Eu acho que é engraçado, né? Porque ele foi de uma pessoa que estava todo mundo com medo para rapidamente ser uma pessoa que todo mundo falou que aqui fora, né? Que não ia dar. Eu acho que é meio óbvio. Ele simplesmente traiu todo mundo que ele foi próximo, né? Lá dentro. Eu concordo aí com esse pensamento, gente. Acho que é muito nítido, assim. Eu acho que a gente chegou até a falar da outra vez que ele poderia ser um personagem que até o público daria valor, né? E aí manteria, porque é o cowboy da edição. Ele conseguiu passar por cima disso somente por uma questão, assim, somente entre aspas, né? De caráter mesmo. E aí ficou tão nítido a ponto do público, assim, realmente não suportar a presença dele ali. Eu acho que é mentira, somado com o relacionamento com a Kay, porque eu acho que, né, assim, ela é a figura que mais leva essa fama de mentirosa, de mau caráter. E aí, como ele estava se relacionando com ela, eu acho que é mentira associada a estar com a Kay. Mas principalmente o fato de ser um bom leve-trás, mas ao mesmo tempo também só fazer isso, né? A gente chegou até a comentar. Ele ficou muito apegado ali, muito acomodado no relacionamento com ela. E aí, até aí, ok. Só que começaram as mentiras e ele continuou lá muito apegado com ela. Não foi pra briga, não peitou ninguém. Ficou só levando, trazendo mentirinha. Um homem daquele porte, daquele tamanho, que o público quer ver brigando, botando dedo na cara. Ficou só de intriguinha. Então, eu acho que isso também foi um fator muito relevante. E não foi nem um leve traje divertido, como o Caio Caloteiro fazia, inclusive, melhor do Big Brother. Foi o Caio Caloteiro Spears que passou por ali. Mas eu concordo, acho que ele poderia ter feito muito mais coisa. O que eu acho que aconteceu também, aquele lance da intolerância religiosa pegou muito nele. Não só nele, né? No Christian também, que o Christian saiu vazado na semana anterior, na Kay. Mas as mentiras já estavam acontecendo, mas as mentiras pelas mentiras, o Dr. Fred não estava lá com a bola muito grande no público. Mas acho que a intolerância religiosa e como o Big Brother jogou a luz naquilo, acho que eles estavam sendo, além de mentirosos, muito falsos, acho que aquilo ali pegou muito nele, né? E foi uma soma de fatores, né? Porque, por exemplo, a semana Turbo, quando começou, eu não imaginaria quem teria o Gustavo eliminado. Eu até pensava que talvez o Gimme fosse na Kay, assim, logo no começo, mas deu pra entender no decorrer da semana ele justificando. Mas o que eu acho curioso é que aconteceu na hora certa, porque assim, a rejeição do Gustavo estava na crescente. Então era o momento certo dele bater no paredão, porque isso ajudaria até Domitila e a Dr. Fred a ficarem. E também tem outras coisas, por exemplo, o perfil cowboy é muito quisto, né? Bem quisto no Big Brother, assim, nos primórdios, mas é porque não tinha só ele de perfil que agrada ao público de forma geral ali. Agora, ele tinha um casal, mas não é o casal que o público gosta, né? É o casal que não existe, que o público gosta. E também tinha fatores completamente que eles na casa não imaginavam. Como, por exemplo, tinha muita gente da torcida do Sapato votando para eliminar o Gustavo, que era para não contaminar mais o Sapato dentro da casa. E isso eles não votavam nisso, né? Cara, eles vão eliminar metade do cast do BBB esse ano por causa disso, né? Porque pobre Sapato, pobre Amanda, né? Ó, indefesos. Mas eles não têm a ideia disso e que tiveram e contou pontos também, porque por mais que o Sapato quisesse que o Dr. Fred fosse eliminado, tava o fandom dele, tava os oficiais dele aqui da Amanda nos mutirões votando para eliminar o Gustavo. Então acho que juntou todos os fatores no Facebook. O Gustavo estava rejeitadíssimo. Teve a questão da intolerância, mas também, como a gente sabe que o brasileiro passa pano para tanta coisa errada, eu acho que os fatores que contaram mais para a eliminação dele foi ele se meter, entre aspas, com torcidas mais fortes que ele. Então acho que ele saiu e foi uma semana ótima pra ele sair. Como eu falei, circunstâncias, aconteceu de tudo pra ele sair. Foi bom que a gente conseguiu, né, desfrutar de Dr. Fred por mais uns 3, 5 dias e Domitila pra durar mais uma semaninha. Em questão de momento bom, também tem o fato da ascensão do Guimê no jogo também, né?
Então eu Uhum. acho que isso dá todo um enredo, traz todo um luxo, assim, do tipo, nossa, tem alguém ali que tá percebendo, é o único do grupo que vai nele, é o único da casa que vai nele. Isso torna tudo muito interessante, vira um grande duelo ali entre duas figuras, e aí vamos ver quem é mais forte. Aí, tipo, pô, o Guimê mandou benzaço no Big Fone, mandou benzaço na atitude dele, nas falas dele. Então eu acho que isso também trouxe algo muito a favor e para ele, muito contra o cowboy também. Uhum. Isso que a Mafia falou é interessante porque a galera do deserto mesmo ficava assim, porque o cowboy, os cowboy que adoravam o cowboy, né? Então atravam ele como se ele nunca pudesse ser eliminado, todo mundo achando que era paredão falso, mas o Guimê tava lá na própria opinião, né? Isso eu achei interessante também, a sentença dele. Fala, Gil, te cortei, desculpa. Não, eu ia falar que eu acho que a intolerância religiosa não teve absolutamente nada a ver, porque o público muito dificilmente vê essas questões como determinantes para alguém sair se ele fosse o favorito, por exemplo. Isso não faria diferença nenhuma. Mas acho que juntou o contexto de as pessoas ficarem com muita raiva de ele meter o pau no Christian, e aí, mas por trás, meter o pau no Dr. Fred, e aí já vinham com raiva dele com aquela falsidade com o sapato, né? Coitado do sapato. E aí juntou a raiva com esse desafeto, que o timing foi muito bom com o Guimê. E naquele paredão eu senti que o público estava muito mais engajado em eliminar mesmo esse desafeto do Guimê. Tanto que eu tenho certeza que muitas caprichetes do deserto ainda tentaram votar assim, meio na surdina no Dr. Fred, mas não chegou nem perto assim, de tentar eliminar, porque o foco mesmo era o Gustavo. Então, não acho que intolerância teve minimamente nada a ver com a eliminação. Porque senão a porcentagem do Christian tinha sido lá em cima, né, Gil? Tipo, tinha sido Exato, 80% pro exato. Christian, que era muito mais fácil tirar o Christian com rejeição, por exemplo, Mas que o Sim, Gustavo. sim. eu acho que não refletiu muito na. Só um segundo, gente. Eu acho que não refletiu muito na porcentagem do Christian, que a, a- o, o Big Brother passou um dia antes dele ser eliminado. Isso. Né? Obviamente que eu até concordo, pode até não ter muita coisa, mas eu acho que só para evidenciar como ele era falso com mais uma pessoa. Eu Né? concordo. Concordo. Eu acho que em relação ao racismo religioso que ele cometeu, assim, isso não foi o ponto que tirou ele. Mas eu acho que o fato dele ter ido tão longe para falar de um aliado ali tão perto daquele paredão, Exato. né, depois de ser Sim, desmascarado, tipo, sim. independente de saber que o público é realmente racista e intolerante, mas tipo, o público não vai tolerar esse tipo de falsidade. Tipo, nossa, o cara tava só em pé ali e um amigo dele foi tão longe assim de Não, isso. perfeito. As Então eu também pessoas, acho que isso super influenciou mesmo. sim, as pessoas se incomodam mais com falsidade do que com racismo. O Isso brasileiro sendo brasileiro em sempre. reality show, né? Não, eu ia É, falar que convenhamos, gente, que teve a burrice, porque assim, se alguém atende um Big Fone e manda você ficar calado, você tem que pensar na remota possibilidade, bota um neurônio pra funcionar, que é um poder grande vindo aí. Aí eles começam a votar no Guimê na frente dele. Eu digo assim, a gente já viu um pouco mais da burrice do Gustavo aí, porque o Gustavo votou primeiro, né, no Guimê do que a Kay, se eu não me engano, pela ordem. Então, Foi. eu acho que eles erraram aí. Eles teriam acertado se eles tivessem conseguido botar o Guimê no paredão, tivessem combinado, porque aí o Guimê teria se tirado. Aí a história seria outra, porque o Guimê teria se tirado do Gustavo, aí teria Gustavo, Sapato e Fred no paredão. Podia ser uma coisa meio, né, assim, eu não boto minha mão no fogo pelo resultado desse paredão, com essa configuração. Mas, ainda bem que deu certo, foram burros o suficiente de não dar tantos votos no Guimê e o Guimê conseguiu trocar, porque eu acho que foi aquele. Não foi uma rivalidade tão construída, né? Guimê versus Gustavo. Não é uma rivalidade que diga, nossa, movimentou muita coisa. Mas é um momento interessante quando você fala que tem um alvo em alguém, que é um alguém que o público detesta, que é o Gustavo, e acontece aquela cena dele tirar, que foi tudo certo, como eu falei. O Guimê tirou um dos favoritos do paredão, que era o Sapato, e conseguiu botar um dos rejeitados no paredão. Então foi uma jogada incrível, assim, de acontecer essa eliminação do Gustavo. Tinha que vir agora, não tinha nem como ter uma boneada, nem tipo uma prova bate-volta, nem nada, porque o Gustavo estava completamente no paredão e foi um cenário perigoso dessa parte. Depois que eu vi a porcentagem não foi tão perigoso, mas que bom que
o público conseguiu realmente eliminar ele. Porque, gente, imagina se Gustavo volta desse paredão, não batia lá mais nunca. Né? Fazendo que nem eu falei com o Bruno Gaga, né, Laura? E o Bruno Gaga apertou o botão na semana seguinte. Mas ele ia sair. Mas é certo, imagina, gente, a cara da Kay e o Gustavo, eles iam se achar. Ninguém ia querer. O deserto mesmo ia lamber o chão que o Gustavo pisa. Verdade. Então, Já lambiam, ainda né? bem que aconteceu. Então, Já lambiam. Mas eles sabiam, né? Por isso que tava os perfis fazendo campanha, né? Eles sabiam. O Sapato já era obcecado com o Gustavo, apaixonado. Eles sabiam que isso ia acontecer, né? Por isso também que quiseram esse negócio. A gente sabe, Curioso, né? né? Atentar os o- fandoms agora. Curioso, o Sapato é obcecado e apaixonado pelo Dr. Fred e pelo Gustavo, menos pela Amanda. Poxa, Doc Chuiz. o que eu achei interessante é mostrar o poder que a edição tem porque assim, o casal, Gustavo e Kay, eram muito favoritos no início do programa, eles tinham muito VT e tal. Eles tombaram muito rápido, né? Então, tipo assim, qualquer tropeço, a edição pra te queimar, se ela quiser, né? Se a direção quiser te queimar, eles vão te queimar, né? De qualquer Eu forma. acho que eles não entregaram nada, assim, na verdade. Exato. A gente até falou, o Rich falou perfeitamente que a Kay foi o festival de promessas, né? Porque Uhum. ela não. O Gustavo também só falava pelas costas, ele era outra pessoa na frente dos participantes. Então, as rivalidades deles não esquentavam muito, assim. Tanto que o Guimê pegou muito nas sutilezas mesmo, porque era muito difícil você. Eu acho que assim, eles se contradiziam bastante, mas na hora do clima lá e tal, eu entendo que eles não percebessem muita coisa. Então ele foi mesmo nas sutilezas e não graças a alguma coisa que os dois fizeram, porque eles não entregavam, né? Eles eram muito apagados, assim, nesse Mas sentido. é interessante que eu acho que o Guimê também, igual você falou, ele teve coragem, porque Uhum. de De contra o grupo, né? contra o grupo dele, né? Verdade. Isso é uma outra coisa valorizada nessa edição, né? As pessoas que tiveram coragem. Eu lembro quando a gente falou sobre isso também da outra vez, quando a Sarah se posicionou e a Domi se posicionou também na votação e foram contra o Christian, ao invés de irem no que os demais foram. Isso também foi muito valorizado, né? Então, assim, dá pra ver também que essa narrativa do Guimê com o cowboy tem um brilho especial, porque o Guimê, tipo, ele cagou pro grupo ali, ele enxergou uma coisa, ele peitou aquela hierarquia que eles mesmos criaram e o público não gosta, e foi na fé de que aquilo ia dar certo e realmente deu certo. Então, eu acho que isso traz realmente esse brilho pro público de, caramba, que coisa grandiosa. E aí torna muito mais gostoso eliminar alguém assim do que na covardia do cowboy quando fala mal de alguém, da Kay quando fala por trás, sabe? Sim. Ele criou o momento, o Guimê criou o momento dele no jogo. Ele falou, agora é o meu momento. O que é sempre Ele foi muito o quê, inteligente. Laura? Ele foi o protagonista de sua própria história. E podia dar super errado, né? Talvez ele já estivesse vendo coisa que não existia e o Gustavo fosse o favoritaço aqui também, né? Foi uma aposta que deu certo, né? Ele foi ousado. Isso. Esses momentos de coragem assim no Big Brother tendem a ser recompensadores, né? Então, deu certo pra ele, que bom. Bom, um outro ponto assim que surgiu nessa semana que foi muito muito discutido tanto na internet quanto dentro da casa foi a agressão da Bruna na Amanda, né? Suposta agressão, muito entre aspas, não suposta, porque a Bruna estava discutindo com o Ricardo, com o Alface. Aí ela foi tirar o braço de quem estava atrás dela e acabou dando uma chapuletada na cara da Amanda. E aí a Bruna ficou naquela coisa de estava vulnerável, enquanto o Dr. Fred, que foi ajudar a Amanda, estava sendo maldoso e oportunista. Isso foi levado no jogo da Discord, foi coisa lamentável. Não sei, o que você achou da situação inteira de Bruna e agressão e Dr. Fred? Gente, essa situação da Bruna, da agressão da Bruna, ao meu ver, foi uma grande questão de privilégio branco, né? O doutor, quando saiu ontem, fazendo lá a entrevista, ele mencionou, caramba, mas se fosse eu ali no lugar dela, eu, um homem negro e tal, e tivesse alguém me separando da briga e a minha mão relasse na cara de alguém, será que isso seria interpretado da mesma forma? Porque, assim, ela estava brigando, estava ali se posicionando de forma agressiva, já tinha empurrado o Guimê,
É óbvio que ela não teve a intenção de machucar a Amanda, assim como quando ela empurrou o Guimê, ela também não queria machucar o Guimê. Mas a pessoa, quando se coloca naquela posição agressiva, ela está também, tem que lidar com as consequências de ser agressiva com as pessoas à volta dela. Então ela acabou machucando uma colega, e isso é um comportamento de risco. Pensa que se toda vez que a Bruna ficar puta com alguma coisa, ela for pra cima de alguém, alguém se machucar, as coisas vão ficar acontecendo, as pessoas vão sempre sair machucadas, porque ela acha que é normal esse comportamento, ela acha que é ok. E depois disso ela ainda sai como uma vulnerável. Então, assim, peraí, você vai lá, começa a gritar com uma pessoa, a pessoa te responde, aí você vai pra cima dela, você empurra um colega, você briga com outro, e você é vulnerável da situação, não é o Alface, não é a Amanda. Por que que ela é vulnerável, sabe? Então, eu não consigo não enxergar as coisas sobre essa ótica da racialidade. Quem me acompanha no Twitter sabe que é um ponto que eu sempre bato e eu não consigo deixar de enxergar e muito menos de comentar, né? Então, eu vejo desde o início essa situação uma grande questão de privilégio, ela poder usar esse adjetivo de vulnerável, toda essa ideia de vulnerabilidade também é um grande privilégio, que se fossem outras pessoas ali, se fosse a Marvel, se fosse a Sarah, se fosse a Domi, não teriam essa oportunidade. Então, assim, eu achei errado. Eu não ligo tanto assim para ela ficar ou não. Eu acho que existem teriam pontos positivos na saída dela, mas também tem pontos positivos nela ficando. Acho que o Boninho vê também isso assim dela sair, talvez deixar um buraco ali que não seria tão preenchido por uma personalidade como a dela. Mas, assim, a edição nem falou sobre isso, né? Não foi comentado, só passou assim, a Bruna deu uma esbarradinha na colega, sabe? Mas tá tudo bem e tal, ela não teve a intenção de fazer isso. Deram ali os paninhos deles, ok. Acho que fica uma dupla interpretação, sabe? E eles se apoiaram mais na cara de pau e foram na. Ah, não foi agressão. Mas eu penso que parte de uma grande rede de privilégios que o grupo Deserto se dá, né, desde o início, e não dá aos outros, não dá à galera do fundo do mar, não dá à galera que tá lá do outro lado. Então, eu vejo que se fosse a situação contrária ou com outras pessoas, seria interpretada de outra forma e teria uma outra decisão aí por parte do programa. Nossa, se fosse Dr. Fred, tava hashtag no Twitter o 24 horas. Ele teria tomado 90% dos votos nesse paredão dele. Eu acho que teria acontecido todo um estardalhaço maior do próprio fandom, né? Que disse que não foi nada porque a própria Amanda falou que não foi nada. Mas aí o Boninho abre tanto precedente pra tanta coisa porque não é a primeira questão de agressão que vem sendo levantada nessa temporada, né? A primeira, assim, que a agressão. E não é como você falou, não é agressão. A pessoa não precisa dizer, eu vou bater em fulano e meter uma tapa intencional, né? Não é uma Ana Paula Renault que viu que ela tinha intenção de bater ali na cara do Renan naquela hora. Mas ninguém vai estar, né, por livre e espontânea vontade ali, estapeando, os outros dando murro, dando soco e tal. Mas, nossa, eu fico pensando, se fosse o Dr. Fred sem querer ali na Amanda, eu acho que teria rolado umas 3 expulsões, porque teriam partido pra cima dele, teria virado um escarcéu aquela casa. O Big Brother teria acabado, literalmente, naquele dia. Mas vale muita reflexão e, nossa, esse Big Brother gosta de flertar com as coisas perigosas, né? Porque, como falou, é sempre uma coisa interessante e legalzinha acontece, pra eliminação do Gustavo, uma jogada do Guimê, aí do nada a gente tá falando de uma agressão, né? Então, o povo desse ano flerta muito com perigo. Eu achei que o comentário da Mafia foi perfeito sobre essa questão de privilégio. E eu acho que, assim, foi muito incômodo ver a Bruna falando esse negócio de vulnerabilidade dela, como se ela tivesse sido a pessoa que foi ameaçada ali, sabe? Foi uma coisa assim. Ela usou dessa posição que ela tem. Mas não só isso, eu acho que, assim, se passa muito pano para a agressividade da Bruna como um todo, não só eles ali dentro. Não necessariamente por ela ter quase, mas assim, o programa em si, assim, a edição em si. Não é a primeira vez que a Bruna tem momentos agressivos, ela é muito agressiva. Uma coisa é você brigar, tal, com as pessoas, outra coisa é o jeito que ela briga por causa das coisas que ela briga. Eu não sou contra as pessoas falarem palavrão, nem nada, pelo amor de Deus, né? Mas assim, tudo é porque ela é carioca, ela é isso, pô, não é assim, né? Mas A gente não tá dizendo. A gente não tá dizendo que não gosta de ver briga e baixaria. Pelo contrário, a gente ama. Mas também a gente precisa saber reconhecer quando alguém ali foge um pouco do controle, tá tudo bem. Eu acho que a gente já tá acostumado com isso, quem acompanha reality shows já conhece o perfil dessas pessoas.
Mas tem os panos. Eu lembro quando a Jojo tava na fazenda que a gente até brincava assim: ah, o jeitinho dela, ela é de Bangu, ela é carioca, deixa ela. E ela tava lá torando a garrafa na Na bancada da mesa. cozinha, É. sabe? E aí a Bruna é um pouco assim, só que a Bruna não tem o carisma da Jojo, né? E aí a gente pensa, ok, beleza, ela é carioca, legal, mas é só isso mesmo, assim, não tem outra. Não teria uma justificativa pra isso, até porque na mesma edição a gente tem a Marvel, por exemplo. E não é né, nesse nível de agressividade que a Bruna tem, né? É uma coisa que me incomoda na Bruna, nesse sentido, ok, a pessoa ter essa personalidade agressiva pode até ser bom pro reality show, mas eu acho que o que me incomoda muito nela é muito da hipocrisia de usar essa questão de, isso é uma vulnerabilidade minha, estava num momento vulnerável, sendo que ela se infla daquela forma, e um pouco da hipocrisia de como ela trata as outras pessoas no jogo, né? O próprio Gabriel, o Christian, eram pessoas que fizeram coisa para ela e ela agiu como se, tudo bem, eu perdoo, não sei o quê. Mas aí, quando ela ouve de outras pessoas coisas acontecendo, como o Dr. Fred, que nem falou uma coisa para ela e ela já estava vendo toda a maldade, né, todas as chagas de Cristo nele, ali pela influência, né, do sapato e tal. É muito dois pesos, duas medidas para situações que faz a gente pensar inevitavelmente numa questão racial, porque, né, os envolvidos estavam ali, era basicamente a diferença do jogo entre eles. Isso me Da outra, incomoda bastante nela. da outra vez a gente até comentou que ela gosta muito de se colocar nessa posição de vítima, né? Uhum. Então, para ela, muito cômodo sempre ser influenciada, enganada, a coitada da história. E eu acho que ficou mais nítido ainda que isso talvez seja mais calculado da parte dela do que a gente imagina, né? Porque ela trazer isso dessa forma no jogo da discórdia faz com que a gente pense, seja tão involuntário assim da parte dela. Pode ser que tenha, sim, uma. Eu não sei. Eu não sei se é planejado, mas talvez não seja tão sem querer como a gente imaginava, né? E Eu eu acho que vi. ela pode ter sido assim a vida inteira. Pode continuar. Eu acho que ela não se percebe na sua irrelevância às vezes, sabe? Ela talvez, como desde criança é atriz e tudo mais, ela não tem essa noção de que ela é uma pessoa normal, que ela não tem, por exemplo, ali, não deveria ter privilégio sobre as outras pessoas, sobre os outros participantes, né? Mas ela se coloca nessa posição de que é, ela é É pra cima, vulnerável. né? Também. Isso. Ela. Eu percebo muito isso, que ela não se percebe na sua irrelevância. Não é que ela seja uma pessoa irrelevante, mas que ela é como qualquer outro ali. Ela não tá Uhum. acima de ninguém. Mas ela não entende muito isso. Eu acho que ela tá ali como se eles fossem os empregados dela, sabe? Tanto que lava Uhum. roupa, Uhum. arruma as coisas e fica brava. E parece que ela tá lidando com empregados, assim. E aí a gente vê que se ela é assim ali, na vida ela deve ser uma pessoa muito escrota, né? Com os empregados mesmo, as pessoas ao redor dela. Porque ela não sabe falar, ela é mal educada, ela é inconveniente. Então, é, eu acho, eu acho que essa semana isso ficou muito claro para mim. Que talvez ela seja, assim, bem mais esperta nesse sentido do que a gente imaginava. E eu vi um tweet muito legal falando que já é a segunda semana que trazem uma situação de suposta agressão no programa e nenhuma delas foi relacionada ao Dr. Fred, que era visto tanto como agressivo lá dentro, né? E Uhum. as duas pessoas envolvidas em nenhum momento foram taxadas de agressivas, de nada do tipo. E aí a gente vê como as pessoas é muito fácil. Assim, tudo bem, eram pessoas que eram a Larissa, né, na semana passada. Não, na outra semana. Eram pessoas do lado do deserto que costumavam chamar o Dr. Fred de agressivo, opressor, maldoso, enfim. Então é óbvio que a opinião deles vai estar muito contaminada, né?
para falar e ter uma opinião neutra sobre isso, mas minimamente a gente podia ter visto alguém falando do comportamento agressivo que elas tiveram, pelo menos pontualmente, e nem isso teve, né? Então, é bem curioso a gente ver como o Dr. Fred, que não teve nada, absolutamente nada de agressivo lá dentro, recebeu esse tipo de adjetivo, e pessoas que tiveram comportamentos agressivos, não. Inclusive, só o Dr. Fred apontava muito da agressividade da Bruna, né? Inclusive para Exato. ela mesma. E a verdade doeu nela. Doeu. Quem É. tá nessa posição também, né, de estar ali no topo dessa cadeia de privilégio, também sempre tem muita dificuldade de reconhecer, até porque não é sempre que ela ouve. Ela pode ser assim na vida dela, mas devem ser poucas as pessoas que têm coragem de falar pra ela que ela é desse jeito. Então, eu acho que também muito depois do que aconteceu com o Gabriel, onde ela de fato foi vítima, a gente também falou sobre isso antes, mas eu acho que ela se viu, não só ali no lugar de vítima, mas no lugar central de um ponto importante do Big Brother 23. Dava pra ver ali que ela sentiu o protagonista de uma história horrível. Óbvio que eu não desejo que ela tivesse passado por isso, mas ela se viu protagonista de uma situação. E todos os colegas dela também a viram como protagonista da situação. A gente até mencionou sobre essa questão deles se verem numa situação meio de BBB 20, de girl power, e aí meio que entenderam ali que o Brasil poderia estar muito sensibilizado com a Bruna e com a história que ela viveu ali com o Gabriel. E aí eu acho que, apesar de não ser um lugar de conforto e tudo mais, quando passa isso um pouco, ela se sente ainda central. Ela se sente ali como alguém, não, mas então o Brasil ainda deve estar me acompanhando de perto, ainda deve prestar atenção nos meus comportamentos e entender e justificar essas coisas. Mas existem coisas que não se justificam, né? Independente de ser o jeito dela, independente dela ser carioca, ou independente dela ter sofrido um abuso psicológico lá dentro, também não justifica ela chegar e, tipo, empurrar o Guimê e relar a cara da Amanda lá com a mão dela. Mas eu acho que para quem sempre esteve nessa posição, ela, enquanto uma pessoa que é amiga de globais, né? Ela às vezes conta umas histórias, fala, porque eu tava com a Agatha Moreira, porque eu tava com a fulana, aí passa alguém na TV, ela fala, essa aí é minha amiga. Então, você se vê também na mesma condição que aquelas pessoas que quem tá lá dentro também olha como referência, que também todo mundo conhece, e aí você abusa disso, e ela é uma pessoa abusada, ela abusa desse poder e desses privilégios que ela tem, e ela provavelmente fez isso boa parte da vida, se não a vida toda. Eu até fiz um tweet sobre isso, de que ela vai sair e nem vai perceber esses erros dela, porque muita gente ainda vai passar pano para as atitudes dela, né? Nessa coisa de, mas você era a favorita, entre aspas, ali da pessoa, né? Acaba se mantendo nessa bolha e não vai mudar nunca, né? Acontece. Mas eu concordo muito com o que você disse, mas parece que ela viu que ela estava sendo protagonista ali, e parece que o povo do deserto também, e não tiraram essa capa dela, sabe? Como se ela ainda fosse a favorita. E a gente sabe que o Big Brother muda muito rápido, né? Acho que eles não pararam muito para pensar nisso. Mas, enfim, teve essa questão. O jogo da Discord foi até engraçado com as bombas de fumaça, que eu não achei que seriam nada, mas foram as punições mais interessantes, né? Que o povo ficou parecendo uns Teletubbies. O que vocês acharam assim, do jogo da Discord no geral? Eu achei que alguns souberam fazer coisas interessantes, como o Guimê reforçou, né, a rivalidade dele com a Kay. Essa rivalidade continuou se consolidando. A Larissa me surpreendeu, que ela trouxe fatos, né, como ela gosta de dizer. Então, assim, ela positivamente, porque quando a Larissa não tá deitada na cama com o Dr. Fred, que é tipo 23 horas do dia, ela faz uma coisa boa. Então, ela tem que aprender ela tem que botar na cabeça dela que o Big Brother inteiro é um jogo da discórdia. Aí eu acho que ela vai começar a voltar aos eixos. Mas o que eu achei engraçado foram rivalidades que eu não tava esperando, umas coisas assim. Por exemplo, uma coisa que eu não tava esperando foi a Domi chamar a Aline de recalcada e alugar um triplex na cabeça dela. Porque ali foi. Porque a Doma é especial, a Doma é mágica, né? Aí conseguiu falar aquilo, aqueles comentários ali, a gente na nossa idade, não sei o quê. Ela chamou de velha nas entrelinhas. Mas uma coisa que eu não achei interessante e achei ponto negativo foi a Sarah escolher a Domi
Porque ela sabe que tem dois grupos rivalizando. Eu acho que ela foi inteligente de certa parte pra mostrar pro deserto que ela tá lá, né? Ó, eu tô chamando gente do meu próprio grupo, hein? Me deixa por último. Mas também achei que não foi legal pra Domi, que já tinha sido chamada, ela chamar de novo e apontar coisas, dando mais munição, que ela vê como o deserto aproveita qualquer situação pra meter a lenha e transformar determinada pessoa na pior pessoa da face da terra ali dentro. Então ela deu material pra eles fazerem isso com a Domi. Mas o jogo em si eu acho que eu achei interessante, pelo que o Tonho falou. Foi as fumaças que fizeram mais interessante. Eu até tuitei que o Black ficou parecendo uma das tartarugas ninjas. Careca e verde. Mas de resto, foram coisas medianas. Um ponto positivo que eu vou dizer então geral é que eles botaram tempo. E o jogo da Discord terminou no ao vivo. Então, pra mim, que tenho que dormir cedo, achei maravilhoso. Sobre o jogo da Discórdia, eu achei que a dinâmica foi muito legal. Não sei se vocês curtiram. Eu Sim, me eu gostei diverti também. com essa dinâmica, mas eu acho que a maioria deles usou assim para reforçar coisas que já estavam confortáveis, assim, por exemplo, o Fred Desimpedidos, tipo, ah, não, mas é porque eu não sou um cara que faz isso fora daqui, né? Então eu vou chamar a Domi, e aí repetiu uma coisa, e aí meio que perguntando pra Domi, então, o que que você quer de punição? Tipo, Deus, gente, o que que falta pra vocês acordarem pra esse jogo? Caramba, a gente merecia um entretenimento. Então você vê que ali o Sapato ainda insistiu ali naquela narrativa, e aí tomou uma chapuletada do Fred. Algumas pessoas repetiram, né? Foi interessante ver a Aline Domi, como foi mencionado. Eu Uhum. achei que essa coisa do essa é a Domitila que eu quero ver, e tipo, ó, você tem recalque. Pô, eu achei incrível alguém usar a palavra recalque no Big Brother. Porque eles estão se importando tanto com brigas que tenham coerência, que tenham uma justificativa, e vai lá o Sapato e pega o inquérito de 1999 e faz, sabe, uma coisa assim de muito tempo atrás. E a Domi só virou pra Aline e falou: Você é recalcada. E ainda mencionou assim: estamos muito. Não temos mais idade pra isso também. Então ainda jogou uma questão etária ali, que é baixa, uma coisa meio a fazenda. E é gostoso. Foi a mesma coisa quando a gente falou sobre a briga do Black e do Alface, que era uma coisa meio. Um jogando na cara do outro, assim, você é fraco, você é mimado. Esse elenco ele não gosta de demonstrar essa baixeza, né? E no final das contas, as pessoas assistem reality show pra ver também essa parte do ser humano. Você vê que o Fred Desimpedido se segura muito. O Guimê, apesar de estar jogando muito bem, se segura também. Depois da questão do Gabriel Fop, ele começou a se segurar. A Aline, no início também, ela até dava essas faíscas com a Domi. E aí, do nada, a Aline virou uma chave de segurar essa birra que elas tinham pra provavelmente como uma defesa para não parecer raivosa para o público. Você vê que todos eles têm muito cuidado. A Sarah sempre vem com palavras bonitas, a Marvela sempre vem com bons argumentos. Mas sim, a parte que eu mais gostei, que eu achei que mais merece valor, é simplesmente a briga pela briga, a baixeza pela baixaria. E isso elas entregaram ali bem rapidinho, mas souberam entregar, ainda mais com aquela fumaça fluorescente na cara delas, sabe? Acho que foi muito bem pensada, apesar de alguns tentarem estragar, dá pra dizer que foi bem sucedida, né? O problema eu acho que não é o jogo da Discord, é o que vem depois, a eliminação do Fred, dá uma desanimada, mas eu acho que se o Fred tivesse ficado depois desse jogo, teria sido assim um grande divisor de águas, assim, para que hoje, assim, enquanto a gente está conversando, alguém estivesse fazendo um barraco lá bem baixo. Aproveitando, já que você mencionou isso, então vamos falar desse paredão que foi entre o Sapato, o César Black e o Dr. Fred, que ele saiu com 62,94% dos votos, com mais de 222 milhões de votos. Aí a gente pode comentar também desse bate-papo que teve com a Vivian e com a Patrícia depois. Eu queria só começar falando que eu gostava muito do Dr. Fred, não gostava do início, mas depois eu peguei uma certa afeição por ele, porque uma pessoa com aquela autoestima não é uma pessoa de se jogar fora, é uma pessoa que a gente tem que manter, né, para ver, uma pessoa que rende, tem memes, né, uma pessoa que gerou memes. Eu acho que daqui a um ano as pessoas vão falar: ai, não devia ter eliminado o Dr. Fred, o Dr. Fred fazia isso, o Dr. Fred fazia aquilo. Que não tá tudo certo, né? É aquela coisa, não sei o que vai ser do Big Brother daqui para frente, não vejo o que vai acontecer, não consigo imaginar qual conflito vai surgir, porque ele era uma figura
que destoava, né? Que batia de frente, que não tinha muito esse medo de bater de frente contra o grupo, entre aspas, forte, né? Contra o grupo que a galera acha ali que é forte. Ele batia e é isso, né? Batia e apanhava, mas ele saiu. O que vocês acham disso tudo? Eu Cara, acho que eu tô muito se a gente chateada. pegar desde o começo e imaginar que o Dr. Fred durou 6 semanas do Big Brother já é uma vitória. Porque, né, assim, ele tava pra sair desde o começo. Ele quase saiu pra Marília. Ou seja, era uma vitória pessoal pra gente que Verdade. acompanhava e gostava de acompanhar o Dr. Fred e os devaneios deles, as coisas do fantástico mundinho do Dr. Fred. Porque ele tinha uma rejeição. Ele se salvava por causa de configurações de paredão. Era muito questão de sorte dele, de ir com Gustavo, de ir com pessoas que já estavam praticamente com a história no jogo mais nenhuma. Mas a gente sabia que mais cedo ou mais tarde esse momento ia chegar. E quando a Kay ganhou o bate-volta, eu fiz, já era, já entrei no modo luto. O modo Stone acontece pra eles, pra mim aconteceu o modo luto. Então eu fiquei triste porque, gente, era um personagem bom no programa e o povo passa tanto pano pra tantas coisas, por que não passa um paninho para o Dr. Fred e deixar ele um pouquinho no programa, sabe? E foi a eliminação mais triste no sentido de que, assim, poxa, tinha tanta coisa pra acontecer, foi como a Mafê falou, tinha tanta coisa pra se desenrolar depois daquele jogo da discórdia com o Fred ficando... Gente, imagina se o Black sai, o povo faz, nossa, mas Sapato e Dr. Fred estavam brigando porque o Black saiu, né? Então, assim, tinha tantas configurações, mas as pessoas se prendem em coisas erradas, em coisas que eles julgam ser certas, em teorias que não existem, em casais que estão longe de ser casal. Então, vários fatores interferiram, mas como eu falei, já foi uma vitória. A gente teve o Dr. Fred por 6 semanas. Foi especial enquanto durou, né? Ficou metade do programa na Graciano, na televisão. Eu fui uma pessoa que comecei não gostando dele, mas fui aprendendo a apreciar, que nem a Domi também, assim, aprender a apreciar que é importante pro reality show. E ele foi muito injustiçado. Eu acho que ele entra num nível tipo Nayara Azevedo, que não era pra ter saído e que pode lucrar e faturar em cima desses memes que ele criou. Até porque ele também é camarote. Mas ele sofreu muito com a questão da intolerância religiosa e do racismo religioso, que ele levantou isso. Só pra falar do bate-papo logo. Gente, foi um show de horrores. Ali, geralmente eu falava que a Patrícia tava indo bem e que a Vivian é boa apresentando, mas zero preparo as apresentadoras do Rede BBB têm para tratar assunto polêmico, porque a gente sabe que tem questões de Globo que não pode falar uma coisa, mas esse assunto era inevitável. Eu até não sei como é que tá, ou se vai estar, se a eliminação tá no ar, não tá acontecendo, porque, né, vai ser Dr. Fred e Gustavo juntos. Eu vou até procurar depois, porque eu quero saber por que fizeram contratualmente Dr. Fred não trocar no assunto, Gustavo meteu um atestado, o que foi que aconteceu, porque é um assunto que tem que ser falado, é um assunto que tem que ser levantado, porque a gente viu a tristeza do Dr. Fred falando isso no... E eu tô falando doutor, né? Eu sou daqueles que só falam que doutor tem doutorado, mas eu respeito meu companheiro fisioterapeuta, né? Mas ele murchando no bate-papo, porque tinha umas coisas engraçadas, aí meteram logo essa polêmica, e depois botaram coisas engraçadas de novo, estavam oscilando de humor, e as apresentadoras não sabendo conduzir. Mas é isso, quer dizer, Dr. Fred, venha pro Extra Podcast, pra que você vai brilhar muito, aqui você vai ser a estrela da sua própria história. Já fica o convite, vem aqui gravar com a gente. E é isso, parabéns pela trajetória, porque vai chegar o fim do ano, ele vai estar nos melhores do ano, a Laura já falou disso, mas ano que vem a gente vai estar citando, sabe quando tinha o Dr. Fred? Então, é isso pra que serve também o Big Brother. Se ele souber capitalizar isso, vai ser bom pra ele no pós também, não vai ficar se metendo em polêmica depois. E, só pra finalizar, eu postei o meu voto no Sapato, na timeline, porque eu falei que esse voto que eu dei no Sapato vai envelhecer como vinho, gente. Vocês não esperam, vocês não sabem por esperar, porque quando esse programa acabar e o povo cair na real, em quem estão querendo dar um favoritismo e querendo dar 1,5 milhão. 1,5 milhão não, né? Quase 2 milhões de reais. Ah, eu concordo. E eu acho que passa muito pelo que você falou também, do tipo, olha, o Black ficou. Eu acho que também não é só essa questão do tipo, o Sapato vai ficar, e aí já temos aí alguém, né, provável dentro da lista de possibilidades para ganhar o programa. Mas além disso, o que vai envelhecer também muito mal é tipo o Black. Que assim, eu acho que o Black não tem uma rejeição. Acho não, né? A gente tem certeza, ele já ficou em alguns paredões, que ele não tem uma rejeição. Mas que assim, nossa, esse cara foi Diferente, ficando. né? Tipo, daqui a uns 2, 3 anos a gente vai olhar pra trás, vai ver algumas interações dele, vai rir, mas vai pensar. E o que mais tem dele, além disso aqui, além dessa briguinha que teve com a Alface e dessa piada aqui em relação à peruca, sabe? E vai ficar, putz, ele foi ficando em vários paredões e eliminando essa figura, sabe? Isso vai envelhecer mal também. E o que me deixou triste com a eliminação do Fred é porque eu fui acompanhando as pessoas à minha volta, né, do meu convívio,
pessoas do trabalho, por exemplo, que gostam muito de Big Brother, e elas vinham sempre falando que gostavam do Sapato, que gostavam da Amanda, que não gostavam do Fred, que não gostariam de conviver com ele, que ele era dois caras, não, não, não. E aí eu fui perguntar para uma por uma quem elas queriam que saísse no paredão. E nenhuma delas falou que queria que o Fred saísse. Elas me falaram durante todo esse tempo de Big Brother que não gostavam do Fred, mas elas eram capazes de reconhecer que o Fred tinha que ter ficado nesse paredão. A ponto de uma que também não gostava do Fred e hoje eu encontrar ela falar, ai, acho que eu nem vou assistir mais, porque eu nem tô vendo graça. Então, eu cheguei a fazer um tweet ali daqueles meio misteriosos, com asterisco, há um tempinho atrás, há umas 3 semanas, falando que o BBB 23 tinha virado, e não mencionei o que tinha virado, mas todo mundo entendeu que eu estava querendo dizer o BBB 19, onde rolou muito dessa questão de pauta de racismo, de intolerância religiosa, e onde foi uma racista premiada campeã, né, do programa. E, além disso, os negros do programa eram silenciados e eram rechaçados, havia muito deboche por parte do público em relação a eles, viam eles como fracos. E eu não estou nem dizendo se eram jogadores fortes ou fracos, mas assim, o público e as pessoas que estavam ali dentro também viam eles como pessoas fracas, né? Até Pegavam as porque não teve fraquezas. jogo, né? No 19. Não teve Pois é, jogo. não teve Eram jogo. como pessoas mesmo que Como falavam. pessoas, né? Viam a trajetória de vida como fraca, né? Então, eu comecei a reparar algumas similaridades com isso. Eu acho que ter o Fred eliminado era esperado. Eu acho que da forma que foi, apesar da porcentagem dele ter sido alta, eu ainda acho que foi melhor do que na época do Big Brother 19, se é que dá pra dizer assim, do tipo, ver as pessoas em volta começando de fato a reconhecer que aconteceu o racismo, que aconteceu a intolerância religiosa, porque na época do Big Brother 19 as pessoas negavam que isso tinha acontecido, quando isso era falado, verbalizado, era mostrado. E dessa vez não, as pessoas reconheciam, as pessoas sabiam que o Fred era uma figura forte e deveria ficar, só que também, assim, é algo que paralisou as pessoas a ponto delas também não quererem votar a favor dele, não querer que o Sapato saia para que o Fred fique. Claro que isso ainda é uma questão, mas senti que teve um certo tipo de recepção melhor, bem entre aspas, do público em relação a ele, tanto que ele já saiu meio querido, assim, as pessoas já meio que esquecendo um pouco, e vamos falar dos memes e tudo mais. Mas eu achei que foi triste ver que o público sabia que ele não merecia sair, e mesmo assim ele ser punido, ele ser castigado com essa eliminação, né? Você vê que as pessoas sabem que você merece estar ali, que você entrega aquilo que você tem que entregar, mas ainda assim aquilo não é o suficiente para te deixar. Eu achei isso muito triste, e deve ser muito triste para ele sair também. Caramba, eu fiz tudo o que me foi pedido, e ainda assim eu não fui suficiente. E se você comparar com outras pessoas que estão ali, que não fazem a mesma coisa, ainda assim não é válido. E sobre o que aconteceu depois na conversa com a Patrícia, na conversa com a Vivi, eu acho que deixou isso muito claro, né? Eu acho que elas conseguiram deixar meio transparente que elas também não tinham muita afeição pelo Fred. E aí, eu até cheguei a comentar que na hora dos memes eu fiquei incomodada um pouco, porque a Patrícia estava rindo muito. E elas estavam falando assim, é porque a gente se manda essa figurinha e tal. E eu achei até um pouco desconfortável pensar que elas não estavam rindo com ele, mas estavam rindo dele. E aí passou muito essa impressão pelas opiniões delas, né? Do tipo, isso aí que você viveu é uma questão de opinião, uma questão de percepção. E aí você vai vendo que relativizaram o que ele viveu, só que ele é um cara muito corajoso, ele vai lá e fala e dá nome, é um cara consciente, que sabe que viveu aquilo, e ainda assim não desperta nem das apresentadoras do programa uma empatia, um calor humano, um conforto, sabe? E eu acho que isso diz muito sobre a forma que o público viu essa passagem dele no paredão também. Eu concordo com o Reed. Eu acho que pra gente é uma vitória que ele tenha conseguido chegar na sexta semana. Quem conseguiu aproveitar teve sorte, porque eu acho que no futuro essas pessoas vão se tocar de como ele entregava, e foi ótimo, assim. Mas eu tenho essa impressão de que na última semana, principalmente, eu tava sentindo que ele tava sendo torturado psicologicamente pelo Sapato, assim. Eu tava ficando agoniada por ele. Não que eu quisesse que ele saísse, mas sabe quando te dá um alívio, assim, saber que a pessoa não vai mais passar por aquilo?
Tanto que quando eu entrei de madrugada e vi qual era a formação do paredão depois do bate-volta, e obviamente eu sabia que ele que ia sair, me deu aquele alívio de pensar, bom, finalmente essa história vai se encerrar, né? Porque não tem jeito, a gente podia falar que novos enredos iam ser criados, mas eu tenho certeza que o Sapato não ia deixar isso morrer até um dos dois sair. Então, assim, tava muito pesado pro Dr. Fred passar por isso, eu acho. O Sapato veio desde a festa que teve aquela discussão dizendo que ele queria uma mudança de atitude do Dr. Fred e não via isso. E eu ficava chocada de ouvir ele falar isso, porque o que mais teve do Dr. Fred nas últimas semanas foi mudança de atitude. Ele parecia uma outra pessoa em relação à primeira semana. E o Sapato estava tão cego de raiva e da percepção que ele formou naquele momento lá atrás, que ele não conseguia ver o quanto que o Dr. Fred estava calmo, estava evitando o conflito, evitando o confronto, estava se policiando para não ser taxado de certas coisas, sabe? Então, assim, eu fiquei muito chocada com ele falar que ele não viu uma mudança de atitude. Porque isso foi o que o Dr. Fred mais mostrou pra gente nos últimos tempos, como ele estava se podando, se policiando. Ele chorou umas 3 vezes que eu tenha visto, dizendo o quanto ele estava sentido por ver que nada do que ele fizesse estava bom, sabe? E eu fiquei muito chateada com ele falando esse tipo de coisa, porque foi uma coisa que aconteceu e ele não teve perdão, absolutamente foi condenado à forca naquele momento pelas pessoas. Então, eu tava muito agoniada já. Eu acho que essa última semana foi muito pesada em relação a isso. E, assim, saiu como a gente já imaginava que aconteceria. Eu acho que a única pessoa que estando nesse paredão seria uma chance dele ficar seria a Kay mesmo. Então, eu já estava me preparando psicologicamente, tanto que de domingo até ontem eu não assisti, nem abri o pay-per-view e nem vi jogo da Discord, não vi nada, porque eu estava bem chateada com essas coisas que estavam acontecendo, assim, e as falas das pessoas aqui fora, muito por torcida também, né? As pessoas fanáticas ficam cegas de ranço e perdem um pouco neutralidade, né, de ver as coisas com clareza. E, enfim, eu, assim, me senti um pouco aliviada com a eliminação dele, porque eu acho que, para quem gostava dele, porque eu tinha um carinho de verdade, assim, nos primeiros dias eu não gostei muito dele, mas depois eu fui criando um carinho de verdade. E tava já me incomodando, assim, sabe, como pessoa, já não era nem mais entretenimento para mim ver aquilo, sabe? Então, eu fiquei muito sentida pela Domi, porque eu acho que ela tá se sentindo muito sozinha lá, agora que ela era muito. Um era o porto seguro do outro ali, mas me deu um certo alívio essa eliminação. E o bate-papo, eu assisti, achei até longo, não sei se isso é normal ou se foi com ele, que tinha muita coisa para falar. Foi bem ruim, assim, a postura delas, das apresentadoras, porque o marido do Dr. Fred entrou lá, falou bastante sobre essa questão também, e foi péssimo, assim, a abordagem, a Patrícia dizendo que era a opinião e a percepção dele, e a gente sabe que não é, né? Mas também a gente sabe que a produção do BBB realmente não dá importância para esses temas. Acho que o Boninho, sinceramente, ele não podia se importar menos com esse tipo de coisa. E ele deve odiar quando isso tem que ser abordado, por exemplo, pelo apresentador, sabe? Porque ele deve achar um saco. Então a gente vem vendo muito esse descaso, né? Desde várias edições, na verdade, mas talvez foi o que a Mafê falou, talvez a gente esteja progredindo no sentido de as pessoas verem um lado humano da pessoa ou verem algum entretenimento, né? Então, tipo, não é meu favorito, mas eu quero que essa pessoa fique, mas também não se dedica a votar para ela ficar, enfim. Então, não sei, é isso. Eu fiquei triste, mas aliviada ao mesmo tempo.
E talvez eu não veja na mesma frequência agora, não sei. Vamos ver o que vai ser daqui pra frente. Hoje já rolou um Mas Big Fone, né? Vocês acompanharam? é, Eu estava voltando da vi. academia. Confesso que meu nível de interesse no Big Fone diminuiu bastante. E eu só vi um Aham. tempo depois, assim, que aconteceu. Eu 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 vi vejo, na reclamei hora no que tocou. Twitter e liguei a eu TV pra vejo pela assistir, minha porque eu mãe, gosto de assim. me martirizar. A minha mãe, quando eu cheguei em casa, ela estava assistindo. Aí eu falei assim, ah, mãe, aí? Aí ela, ai, tocou aqui, mas ai, nem estava prestando atenção, então não rolou, Boninho. Desculpa te falar. Não rolou, não foi agora. Não Minha mãe colou, estava. Boninho. Não foi Até o essa Rick vez. fez um tweet sobre isso, se não me engano, falando que não tá muito original esses Big Fone, porque sempre coloca alguém do paredão, tira alguém do paredão. Não tem uma outra É, coisa. cara, é sempre Pode a ser, mesma coisa. coloca alguém na xepa, tira alguém da xepa, faz, veste o grupo, vê uma punição, vai pro monstro, E sabe? tem Mas, anos que é desse jeito, assim, perdeu é, Uhum. criatividade. Ano passado pouco tocou, na verdade, né? Acho que só lembravam a É, cada esse ano tá tocando muito. ex-semanas de tocar. esse ano tá tocando, mas daqui a 2 semanas já não vão nem lembrar mais que existe, né? É, Vai correr o Big Fone. só, eu acho que vocês já falaram tudo sobre o Dr. Fred. Eu no começo também não. Assim, no começo eu não gostava de ninguém, né? Porque eu não. Demora. Mas eu aprendi a gostar do Dr. Fred porque ele é muito good TV, né? Ele, assim, ele nasceu pra estar na TV, ele ama estar na TV, Nasceu dá pra pra ver TV. que ele gosta, ele nasceu pra TV. Ele gosta de se ver, assim, dá pra ver. Mas eu acho assim que vocês falaram tudo que eu teria falado, assim. Eu aprendi a gostar dele e eu acho que as pessoas de reality, que o público é muito da imediatista e muito do justiceiro, assim. Mas nesse caso, eu não entendi até agora que justiça que eles estavam querendo fazer com o Dr. Fred, sabe? Para ter a eliminação, que eu vi a gente falando com ódio, de tudo que ele fez. Aí você vai ver quais foram as coisas tão graves que ele fez, assim. Ah, porque falou das meninas de forma depreciativa. Cara, se você vai ver o vídeo, ele fala também de uma forma meio engraçada. E isso outra pessoa fez a mesma coisa e ninguém liga, sabe? Não tem espaço para ter uma segunda chance, para ter uma defesa, para nada. E isso me incomoda muito. Mas me incomodou principalmente o que a Gil falou sobre ele ter se podado, ele ter mudado e o Sapato continuando a obsessão. Tava assim, tava muito sufocante pra gente assistindo, porque era toda hora. E para ele lá dentro, eu imagino que é horrível, você tem que ficar fugindo o tempo todo, toda hora ele quer falar, resolver coisas que já foram resolvidas, A entendeu? ponto de E ser fica- mencionado no discurso de eliminação, né? Exato. Supera Sapato. E assim, ele falar que ele ser opressor, aquilo para mim, o uso dessa palavra, para mim é Doeu. o que mais pega. Assim, você chamou uma pessoa, um homem negro, gay, de opressor. E nada aconteceu. Ninguém tá E o nem aí. opressor, por quê? Né? O que Por o Fred quê? fez? Só falou assim, não vou falar. Tipo assim, ele falou, não Exato. vou O que contar. que o Fred fez no jogo para ser classificado de opressor? Nada. Não tem nada que ele tenha feito. O Fred foi super leal aos seus. Ninguém pode acusar ele de não ter sido leal às pessoas que ele estava junto ali dentro, por exemplo. Sabe? Ele não ficava querendo. Toda vez que ia votar naquele grupo, aquela confusão, eles ficavam tentando armar um voto que ninguém ficasse puto, tudo. A Sara ficou com essa história de que eu não queria votar na Aline, mas eles sempre tentavam arrumar um nome em comum, tudo. Então é uma coisa assim, que é totalmente feita em preconceitos, em situações por ele ser quem ele é, mas assim, foi especialmente incômodo. E o grande crime que as pessoas falam, que ele fez acusações gravíssimas, o Sapato fez, e o Sapato continua fazendo. Que na hora que a situação toda, a Bruna chegou, tudo, a Marília também achou estranho. E foi estranho, eles se calam na hora que a Bruna chega, que é uma suposta aliada. Eu entendo achar isso estranho, entendeu? Os dois estão ali para isso. Assim, ele pode ter aumentado, coisa assim, mas, sabe, é uma parada que criou uma proporção, para mim, super além, e era só por ele ser quem ele é. Porque o Sapato arruma desculpas para todas as pessoas naquela casa, menos para o Dr. Fred. Mas ele ter falado opressor é igual quando ele falou do olhar maldoso da Tina
coisas que eu não Verdade. esqueço e que sempre que eu olho dele, eu lembro disso. E sempre que eu vou olhar para ele, para esse insuportável, eu vou lembrar dele falando do olhar maldoso da Tina e do Dr. Fred ser opressor, que ele tem esse lado opressor. E aí hoje ele lá falando assim, no raio-x, né, falou bem, aí eu vi gente falando assim, ai gente, deixou para trás, já saiu do jogo, essas baboseiras. Cara, vocês esquecem, quem ouve, quem vê a pessoa se falar, não esquece. Ele chegou e falou que ele é um cara opressor, e aí no dia seguinte já tá tudo bem, tudo passou. Tem coisas que vão além de jogo, na minha visão. Tem coisas, igual as questões do racismo religioso e tal, que vai além, e não é para ser perdoado e não é para ser deixado para trás. E eu não esqueço, as pessoas podem esquecer o que quiserem. Eu não esqueço. Sempre que eu olho pro sapato, eu lembro dessas duas frases. E Era quem só isso. conhece a gente, né, Aí, Laura, no podcast, a gente nunca vai deixar ser esquecido. A gente vai sempre trazer no podcast. Não se preocupe. Toda Quando a gente não semana eu vou gosta da lembrar. pessoa, a gente persegue a isso pessoa que aqui nesse você podcast falou até o fim dos da tempos. opressão também, eu acho que para eles, a gente falou sobre a Bruna se ver como vulnerável, se colocar como vulnerável, é muito engraçado, porque. Engraçado não, né? Na verdade, é revoltante. Porque eles pegaram uma coisa micro que aconteceu e transformaram em macro, provavelmente no lugar do Fred Nicásio ali, naquele quarto secreto, tendo pouco acesso às informações, pegando aquilo ali. Eles também usariam isso, talvez não da forma que o Fred usou, beleza, mas eles também usariam isso como uma forma de completar o jogo deles. Mas por ser o Fred Nicásio contra o grupo deserto, contra o Sapato, a Amanda, a Bruna, a Larissa, o Fred Desimpedidos, aí eles se veem como vulneráveis e o Fred como opressor. Então é um grande grupo que é muito forte, que está eliminando pessoas, que está se sobressaindo no jogo, né? Pelo menos lá dentro na visão deles, que se vê como vulnerável só porque o Fred não segue a cartilha que eles acham que o Fred deveria seguir. E aí, por esse motivo, eles acham justo taxar o Fred como um opressor ali em rede nacional, como se isso não tivesse nenhum impacto na vida dele. Depois de um BBB como foi o BBB da Carol Conká, por exemplo, onde a gente viu isso acontecendo. E eu não tô nem entrando no mérito se ela foi certa, se ela foi errada, não é nem isso. Mas assim, ali a gente conseguiu ver a influência de como o Big Brother atua na vida de pessoas negras, e principalmente porque se tratava de uma camarote, que teve a questão de boicote, e teve questão de, sei lá, do pessoal ficar maluco nas ruas, assim, e ser eliminada com o máximo de rejeição possível. Então, você vê que é um norte para todo mundo que entrou no Big Brother depois dessa edição, não ser a Carol Conká, também não ser a Lumena, não repetir os erros dessa edição. Todos eles sabem o peso disso, porque viram isso acontecendo, viram o BBB da Juliette, viram o BBB do Gil, mas ainda assim, para eles, na hora de se defender, na hora de se colocar em vantagem, é ok colocar aquele homem naquela situação. Porque no final das contas, ele é quem vai sofrer as consequências. Eles sabem que eles não vão perder nada. O máximo que vai acontecer é eles errarem o palpite. Mas perder, eles não vão perder. E essa é uma visão diferente do Fred, é uma visão diferente da Domi. Dá pra ver que o deserto, o fundo do mar, quando entrou no Big Brother, a galera entrou num ritmo meio de brigar e depois foi parando. Eu falei sobre a Aline ter parado um pouquinho de brigar com a Domitila. A Domitila começou a falar, a repetir mais vezes que era good vibes. Ela começou a falar mais isso, tipo, não, eu não posso ficar enfrentando essas pessoas. A Sara começou a se apoiar mais nos discursos dela, o Gabriel se anulou completamente. A Marvila usava os momentos dela de jogo da discórdia, mas no jogo mesmo ela preferia ser amiga de todo mundo. E você sentia um grande medo ali entre eles, só que eles não verbalizavam isso, que não queriam ser taxados de agressivo, que eles não queriam ser taxados de opressores. E aí agora, por exemplo, eu estava vendo um vídeo da galera lá do quarto, a Marvila cantando é só isso, não tem mais jeito. E, tipo, acabou, sabe? Eles já estão sentindo que acabou e não dá mais pra eles. Já estão no ponto onde eles estão rindo da situação, mas porque eles lá dentro também já têm a consciência de que trabalhar revertindo isso é quase impossível. Porque se lá dentro é impossível mudar a mente do Sapato, então, se mesmo convivendo com a pessoa, mesmo você mudando as suas palavras, mudando suas atitudes, mudando, não adianta, assim, mudar não adianta, você precisa se anular. E isso é uma coisa que o Fred Nicásio não fez, com certeza ele não tem esse perfil de se anular, mas também não quer dizer que ele não tenha se machucado com isso, né? E, consequentemente, as pessoas que eram aliadas deles também estão sofrendo com isso, exceto a Kay, né? Mas, de resto, todos os outros vão sofrer também
por conta dessa história. Isso é. A Kay não é nem gente, né? Então por isso a gente tem que esquecer mesmo ela. Sim. Exatamente. Bom, andando mais para o fim, vamos para os nossos destaques da semana, que toda semana cada membro do podcast convidado escolhe uma pessoa que tenha se destacado, seja de forma positiva ou negativa, por critério pessoal. Então, vamos começar pelos nossos convidados em ordem alfabética. Gil, quem você escolhe como seu destaque da semana? Eu vou escolher o Guimê, porque ele teve um auge muito grande nessa semana, como a gente já comentou. Então, ele foi contra o grupo, ele permaneceu na ideia dele até o final. Teve até um momento pós-formação de paredão do Gustavo e do Dr. Fred da Domi, que o Guimê fala um monte, assim, de argumentos pro Sapato, do porquê que ele quer que o Gustavo saia. E eu achei ele muito determinado na escolha dele. Foi uma escolha muito certeira. Ele viu nas sutilezas, como eu já comentei, então eu acho que foi uma semana muito boa para ele. E você, Mafê, qual o seu destaque? Bom, eu queria muito falar o Fred Nicásio, acho que ele tem que ser o destaque da semana, até porque é a última vez que ele vai ter essa oportunidade, embora ele ainda vai ser muito citado lá dentro da casa, mas eu vou escolher a Domi. Acho que essa questão que eu pontuei do jogo da discórdia, da forma como ela se colocou com a Aline, tipo, quer saber, eu não sou good vibes, não com você, e é isso aí, você tem que aceitar e tudo mais. Não só por isso, eu acho que a Domi é uma participante que, apesar do público não querer que esteja na posição de destaque, ela está sempre numa posição ali de destaque, sempre aparecendo por algum motivo. Acho que com a saída do Fred, apesar dela estar abalada e talvez também não ter tanto tempo assim na casa, e sentir isso, faz com que talvez ela fique um pouquinho para baixo e tudo mais. Mas até enquanto ela teve o Fred ali, estava se sentindo mais forte com a presença dele, eu acho que ela nunca deixou de mostrar a que ela veio e o que ela acredita e o porquê que ela acha errado. Eu acho que até durante o tempo que ela tá na casa, não só de ao vivo, não só quando ela sabe que está sendo observada pelo público, né? Mas no momento que ela tá mais à vontade, ela fala desses assuntos que a gente está falando aqui, ela coloca essa situação de forma racional ali da perseguição do Sapato com o Fred, de como isso desumaniza todo o grupo deles, mas eu acho que ela joga, e acho que dentro daquele Big Brother ali, onde tem um monte de gente se escondendo ainda em grupo, se escondendo em meias-verdades, se escondendo no que eles conseguem se esconder, eu acho que a Domi tem que ser valorizada, então ela vai ser o meu destaque da semana. Meu destaque normalmente seria o Guimê, porque eu acho que o voto dele foi especial, foi muito inteligente, foi corajoso e tal. Só que, como é a semana final de Fred Nicásio, eu vou roubar e vou colocar Fred Nicásio como destaque da semana. Sim, menção porque honrosa. ele merece pelo trabalho feito até agora, entendeu? É tipo assim, fim da primeira temporada, tipo isso. Ele é o campeão da primeira temporada. Dr. Fred entregou muito. Ele brilhou na entrevista, ele não deixou elas passarem por cima dele, assim, com as coisas que falaram. E eu acho que ele ganhou uma coisa que ele valoriza muito, ter sido viralizado. Os grandes virais do programa esse ano são dele, né? Então, eu acho que ele ficou muito satisfeito com isso. Então, ele ama se assistir. Ele ama se assistir. Ele imitando lá na hora foi muito maravilhoso, assim. E o negócio do sangue de Maria Bonita, que a Marília tá até agora reclamando. Marília, você falou, eu tenho sangue de Maria Bonita. Ele falou você, o meme é você. É isso. Então, desculpa, quem é o rei do meme é ele, você ficou para trás. Infelizmente, é assim, é o carisma da pessoa. Mas o Dr. Fred merece esse destaque. Mesmo não tendo sido a melhor semana dele, porque saiu, ele entregou ainda momentos legais, por exemplo, quando o bicho que passou. Esperança. Isso, foi tão bonito. E a relação dele com a Domi, que eu gosto muito, a Domi está muito viúva. Estou muito apegada. Tá tipo eu, a Domi, lá, eu aqui. Eu também então ele é meu destaque. Eu também colocaria Dr. Fred. Eu sabia que você ia colocar, Laura, mas eu colocaria se você não tivesse colocado, porque a gente é viúva do Dr. Fred, a gente vai prestar uma queixa, né?
Enfermeira de Eu Eu guerra, amo doendo. o Cássio. meme. Eu amo o Frederico. meme Vim prestar uma queixa, porque ele rendeu, ele gerou aí a primeira temporada, foi o protagonista da sua própria história, né? Que a gente vive falando aqui. Uhum. E, eu acho que ele terminou de uma maneira excelente, falando pro Sapato, o jogo não para porque você está triste. Aquilo ali foi assim, Perfeito. excelente, sabe? Ótimo E ele fechamento. saindo, Aí, se colocando a mas coroa. E chique. Ah, Dr. Fred é maravilhoso. Os looks maravilhosos. Ele é tudo. ele falando que não ia ser grosseiro porque a nobreza dele não permite. Gente, que outra pessoa, né, vai falar uma coisa dessa? Sabe? Não existe igual ao Dr. Fred. Então, assim, ele foi muito precioso pra gente. E eu tenho certeza que, assim como outros participantes, como a Carol Conká, por exemplo, vai ficar surgindo meme dele 2, 3 anos depois que o povo vai resgatar do Big Brother. Vai surgir uma frase daqui a um ano, uma outra frase dele, vai surgir um outro gif dele fazendo uma outra coisa, vai surgir. Então eu estou ansioso por esses momentos e finalmente uma pessoa, assim, depois daquele BBB do ano passado, terrível. Esse ano, pelo menos, a gente teve uma pessoa que estava preocupada com o nosso bem-estar assistindo a TV, com o nosso entretenimento, que foi o Dr. Fred Nicasso, vai estar nos melhores do ano, se não pela Laura, por mim, mas por alguém vai estar. É o Matheus Pires essa edição, né? O Matheus Pires no limite já tava nos melhores do ano. Esse ano é o Dr. Fred. E eu dei essa canetada primeiro, hein? Eu trouxe a Paula na semana que ela foi eliminada. A gente sabia que destaque da semana a gente conseguiu burlando nossas próprias regras. E eu trouxe a Paula. Não, minha escolha é óbvia, pra quem me conhece, né? É a mesma escolha da Gil. É o Guimê, porque finalmente eu tô trazendo o Guimê pelo jogo dele, não pela Lecha. Finalmente, quando é assim, finalmente consegui desprender. Agora ele tá vindo por méritos dele. Porque assim, pra mim, Guimê foi o joga e joga, foi o mago, foi o imortal, todo objetivo heterotop, gente, do nicho futebolístico. O Guimê foi essa semana porque ele, como a gente falou no começo, peitou a própria aliança, falou... Gente, ele foi o protagonista da sua própria história, mais uma vez, e ele deu pra gente um enredo que ele sabia que podia existir, mas tava todo mundo anulando porque só se falava em Sapato, Dr. Fred, e tudo girava ao redor disso na casa, e o povo só votava em grupo. Ele fez, não, eu vou fazer uma jogada aqui, que só eu poderia fazer, e fez, e pra mim eu acho sensacional isso, porque... É como eu falei no começo, se alinha, gente. O público tava querendo e a pessoa deu o que o público queria sem saber. E isso é muito bom quando acontece. A Mafia até falou disso também, que uma coisa que a gente tava esperando. É uma coisa que a gente, sei lá, o olho da gente até brilha quando vê finalmente É um apogeu. né? Tipo, finalmente esse agropop dos infernos bateu num paredão e não tem bate-volta pra ele sair, sabe? Dá uma alegria. Quando o Big Fone tocou, quando... Vale ressaltar, quando a Bruna e o Fred Desimpedido não mexeram um músculo pra atender o Big Fone, e o Guimê no auge do seu cigarro, com pulmão, ninguém sabe qual a capacidade pulmonar do Guimê hoje em dia, mas conseguiu atender um Big Fone, não, né? Tem 2 Big Fones já no histórico, nesse de hoje ele correu ainda mais, e ainda entra em mérito, né? Porque foi na quarta-feira, ainda entra nesse podcast. Então acho que ele foi muito bem, porque o Guimê tá sendo um caso... Eu sei que ele tem os privilégios dele, mas tá sendo um caso que a gente não é acostumado a ver no Big Brother. A gente conta nos dedos, a gente até para pra pensar quantas pessoas conseguiram limpar a própria imagem durante o Big Brother. Porque ele sujou nas primeiras semanas por causa do FOP. E ele conseguiu reverter muito gente no Facebook. O Guimê é Deus hoje em dia. Ele tem um favoritismo enorme. Eu acho que ele é a pessoa que pode bater de frente com Sapato e Amanda. Se for uma final, Guimê, Sapato e Amanda, eu acho que o Guimê leva atualmente, porque o Guimê ainda tem essa rivalidade com a Kay, que a Kay é odiadíssima, é mais odiada do que o Gustavo aqui fora. Então, ele já meteu a Kay no paredão de novo, ele vai continuar indo nela. E ela, enquanto ela fica prometendo que vai fazer as coisas e não fizer, ele é o único que vai continuar crescendo. Então, eu acho ele bom porque ele tem uma visão boa de jogo, e ele não espera outras pessoas fazerem o jogo por ele. Ele vai lá e faz. Eu acho que é o que diferencia dele do Fred Desimpedido, por exemplo, que o Desimpedido achou o canto cômodo pra ele. Eu não critico, mas pra jogo, pra gente assistir, é horrível. É, o trocadilho, né? A Gil sacou o trocadilho do cômodo pra ele. Mas ele pega e fica procurando o que fazer. O Guimê tem umas sacadas. Eu acho que se não existisse a divisão de quarto contra quarto, o Guimê teria criado um grupo pra ele muito interessante. Sabe? Um grupo que quisesse jogar de verdade. Mas eu acho que ele consegue jogar em grupo e consegue jogar individual e mostrar que no fim das contas a gente vai se lembrar de coisas solo que o Guimê fez do que de outras pessoas que estão jogando em grupo e que não são mais ninguém, se anulam muito no jogo. Então o Guimê, sem dúvida, é o meu destaque da semana, e sem Pix da Lecha, o que é melhor ainda. Eu acho que ele tem muito favoritismo. Minha mãe gosta muito do Guimê. Até minha A mãe minha mãe gosta odia. dele, eu tô achando estranho.
Minha mãe tá Mas a minha com mãe isso das odiava o ok, sapato. então. Eu confesso que tudo que eu vi de furar a bolha twitteira que foi pro Instagram, por exemplo, de forma orgânica, foram coisas do Guimê. Eu não tinha É. visto, além da galera que eu sigo no meu Instagram, né, assim, por conta do Twitter, era uma galera que só postava do Fred. Sapato e Amanda ninguém postava, mas o Guimê foram justamente essas pessoas que eu falei, pessoas do trabalho, pessoas do convívio fora do Twitter, que postaram, tipo, joga e joga, sabe, coisas assim sobre ele. Ele foi o primeiro a furar essa bolha. É que eu a acho que minha o mãe Fred, comenta. o Fred Acamado, ele só aparece no after dos cria, né? Ele guarda a energia da semana É, toda pra ficar. Fred Acamado, o Fred acabado foi ótimo. muito bom. Vem aí Fred fazendo o comercial da Ortobon e de colchões aí, né, gente? Vai Se a ser. americana não tivesse ido de arrasta pra cima, o Fred tava com certeza fazendo a parte de quarto e tudo, estaria ele lá fazendo comercial. Mas assim, eu concordo. O Guimê, gente, eu sei que a gente força pros favoritos da gente em reality show, porque isso é natural da gente, não tem como esconder. Mas o Guimê, foi como a Maria falou, tudo dele foi de orgânico. Não precisou ninguém dizer que viu em sonho que o Guimê estava predestinado a entrar no Big Brother e achar aquelas pessoas, sabe? É Então, verdade. assim, ele foi de forma orgânica, ele teve uma visão, pôs em prática, não é nada. E tudo que tá viralizando dele, que estilo dele, são coisas que ele mostrou pra gente, não coisas que a gente projetou nele. Eu acho que tá muito mais natural. E eu acho que torcidas de pessoas que ganham o Big Brother acontecem por causa disso. Não quando você entra com torcida, é quando você conquista Verdade. torcidas. E isso no Big Brother é muito difícil de acontecer hoje em dia. A pessoa ganha o favoritismo na primeira semana e vai até o final até vencer. Infelizmente, Ele o não. Arthur Aguiar Ele é construiu. a prova disso, né? Quando ele entrou, É. é só virar o negativo sobre o Arthur Aguiar. E aí, quando chegou no final, ele construiu a história dele lá no Big Brother 22 e ganhou. Então, de fato, a gente sabe. Eu até vi um tweet da Sônia Abrão falando que. Eu não sei se vocês viram isso hoje. Alguém falando pra Sônia Abrão, ou a Sônia Abrão falando que só ganha Big Brother quem tem caráter. Todos os vencedores do Big Brother Meu anteriores Deus. tiveram caráter. Aham. A gente sabe que isso não é verdade nem um pouco, mas também que a pessoa não entra campeã. E aí isso acontece lá dentro. De fato, o Guimê Sim. foi quem apresentou de forma mais orgânica isso. Eu não acredito que a Nossa. Sônia Abrão meteu essa, gente. Não, e a Sônia Abrão postou uma Tema foto no pro- Instagram, né? Com a tema fotinho pro da podcast. usando a É que a máscara. régua de Eu acho caráter que que eu ela quero usa lá. é a dela mesma, né? Não, mas Zero. olha, eu falei Não pra é? Laura e pro Tonho que a nossa principal vitória esse ano é mais uma vez estar ao lado oposto a Sônia Abrão. E isso é muito importante hoje em dia no Brasil, gente. A gente tá do lado Vencemos. oposto a Sônia Abrão. Então a gente venceu já aí. Nossa vitória é 6 semanas de Fred Nicásio no Big Brother e estar contra a Sônia Abrão. Mas verdade. se a gente fizesse um podcast, como a Laura ia dizer agora, né, Laura, sobre isso, a gente ia precisar de 2 episódios do podcast, porque o que mais tem no Big Brother é vencedor questionável, com caráter questionável. Então, assim, pra vencer reality show no Brasil hoje Padrão em dia, Sônia Abrão de tem que ser qualidade. questionável. A gente vai chamar a própria Sônia Abrão pra elencar pra gente aqui os favoritos dela pra quem quiser. Tudo questionável. Bom, então esses foram os nossos destaques da semana. Também toda semana sai o nosso ranking lá no Twitter, no Instagram, no YouTube, com as notas que a gente deu aí para os participantes. Bom, antes da gente encerrar, queria agradecer a presença da Gil e da Mafê de novo. Muito bom ter vocês. É sempre uma discussão muito proveitosa e muito boa. Se vocês quiserem deixar um recado final aí pra gente. Gente, quero agradecer mais uma vez por vocês chamarem. Falei que quando fosse chamada de novo eu ia falar mais, e aconteceu. Mas acho que também muito da gente ter tido também um debate mais caloroso hoje, né? Assim, vai muito da revolta do Fred Nicásio aqui hoje, então, dessa decepção que a gente está. Mas o meu intuito também, eu acho que uma vez eu tive uma conversa dessa com o Rich também, é sempre a gente pensar um pouco além do Big Brother. Eu acho que a gente falou isso aqui hoje também. Pensar nas questões além disso, eu falo que na minha existência é impossível não olhar com esse olhar de racial, né, o olhar da racialidade sobre as coisas. E se vocês me acompanham no Twitter, e acho que todo mundo que está aqui acho que se manifestou sobre isso, e tem algum ponto sobre isso que não concorda, a gente pensa, estuda, leia, releia, porque isso afeta as pessoas que estão lá dentro, isso afeta as pessoas que estão aqui fora assistindo, as pessoas que estão aqui fora vivendo. Então, se eu posso deixar um recado, é que para todo mundo que ainda tem resistência a conversar sobre isso, a entender sobre o assunto, gente, procurem fontes confiáveis e boas, perguntem, pesquisem, para que a gente tenha um futuro mais esperançoso aí sobre essas questões.
Obrigada mais uma vez também, gente. É uma pena que nosso doutor saiu essa semana, mas é isso. Aproveitamos enquanto foi bom. Doutor Fred, nós te amamos. Domi campeã. Guimê, segundo lugar. Beijos e até a próxima. É bom que pronto, a pobre da Gil agora decretando torcida, semana que vem eu tô aqui chorando na eliminação da Domi, né? É verdade. Então, tá aqui. É A gente verdade. tem assim, a gente tem Ai, triste. se falou no princípio, Bom. se Tadinha. veio nesse podcast e falou que torce por alguém, próximo é eliminado. Porque é isso que É acontece. isso. E só pra finalizar, Tom, eu quero dizer uma coisa. Doutor Fred, se você for abrir uma clínica, me chama, eu sou físio também. É isso aí. É sobre. Bom, gente, então antes de encerrar, quem está aí nos ouvindo por alguma plataforma de áudio, seja Spotify, Deezer, Apple Podcast, dá 5 estrelinhas pra gente, avalia como vocês gostam de Só- reality show e gostam de Só uma ouvir. coisa. Um beijo pra minha amiga Evelyn, que ela logo quando foi o negócio da Bruna, ela mandou uma mensagem, vocês precisam falar sobre isso, e até aquele link que estava rolando sobre a questão Sim. da Bruna, do privilégio e tal, então acho que foi muito legal. Beijo, Evelyn. Sim. Falamos bastante, inclusive. Então, um beijo para as amigas da Laura. Fiquem aí Beijo. acompanhando o podcast. Quinta-feira sai do PVB e toda segunda do Masked Singer Brasil. Sigam a gente nas redes sociais, tá tudo linkado aqui embaixo. Até a próxima e tchau. 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 Tchau, tchau.